para poder atender melhor ainda esse grupo que está cada vez mais aumentando. Os clientes que chegam, os hospitais que participam da rede, inclusive o São Luís, como falávamos aqui, o doutor Dino, que ajuda no quadro do hospital, para poder atender a projetos ligados ao esporte, à medicina preventiva, à qualidade de vida. Isso está nos planos da operadora, com certeza vamos falar mais um pouco adiante. Maravilha, maravilha. É isso aí. A Unimed Paulistana realmente já se preparando, 1.600.000, mais de 1.600.000 vidas, como disse bem o nosso Maurício. Ok. Tirone, o ministro Orlando Silva Júnior participou do Canal Livre da Bandeirantes e ele realmente está preocupado com duas cidades-sedes. Claro que a pergunta, o que paira nas conversas é: será que o Brasil vai conseguir fazer uma Copa do Mundo à altura? Será que vai dar tempo? Então vamos olhar o que o ministro Orlando disse no Canal Livre, para a gente poder voltar aqui e debater, já que surge uma expectativa que a Arena do Palestra Itália possa, junto com o estádio do Corinthians, o São Paulo pode ter 2 estádios para atender a Copa do Mundo. Vamos acompanhar então o que diz o ministro Orlando. 2014, para dar uma posição oficial sobre o assunto, o ministro do Esporte, Orlando Silva, participou do programa Canal Livre no último domingo. Fábio Panunzio, Fernando Mitre e Antônio Teles questionaram as preocupantes notícias que envolvem o Mundial no Brasil. Afinal de contas, o tempo está passando. Se eu levar em conta que a Copa das Confederações acontece em 2013, eu diria que estamos há 26, 27 meses do momento chave. Sobre os estádios, 2 sedes tiram o sono dos organizadores. Natal e São Paulo. Natal já contratou a empresa que vai fazer depois de uma licitação que ficou deserta. São Paulo é um tema delicado. Confio na palavra do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do governador Geraldo Alckmin, de que vão equacionar o estádio em Itaquera, até para que São Paulo possa disputar a abertura do Mundial da FIFA. Mas receber o mundo aqui exige muito mais do que arenas. São hotéis, aeroportos, transporte em geral. 2 cidades do Brasil têm intervenções de transporte coletivo de mobilidade que nos causa muita preocupação. Perdida já, a ponto de se perder? Causa muita preocupação. Mesmo com o cronômetro correndo, o ministro Orlando Silva está otimista para o futuro brasileiro fora de campo. A Copa vai acontecer com sucesso, porque nós temos mapeados todos os problemas e sabemos o que fazer para resolvê-los. E também com a bola rolando. Mas o senhor sabe quem vai ganhar a Copa. Eu ouvi dizer que o senhor diz isso. Eu queria que o senhor contasse. A minha bola de cristal disse que em 2014 o Brasil será campeão. Olha, Tirone, eu quero colocar em discussão aí, porque realmente, com todo respeito ao ministro Orlando, a gente não pode ter bola de cristal. A gente tem que efetivamente arregaçar as mangas. Eu tenho certeza que o Brasil vai fazer uma grande Copa do Mundo. Mas pode ser, a gente viu o Natal e também ele fala do estádio do Corinthians, Grava, que está atrasado, enfim, e para a Copa das Confederações ele acredita, claro que ele acredita que deve estar tudo pronto. Mas eu queria perguntar primeiro para o Tirone, depois para o Grava. Tirone, pode ser, caso uma cidade sede não consiga atender às necessidades da FIFA, o Palmeiras já se prepara com uma segunda força em estádio, já para receber o estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo receber mais seleções para jogarem aqui? Eu acredito que o Palmeiras pode colaborar com isso. Em último caso, acho que o Palmeiras vai estar preparado para poder receber um jogo de Copa do Mundo. Qual que é a capacidade do estádio? 42 mil pessoas. 42. É estádio FIFA? Estádio FIFA. Estádio FIFA. Tá, Grava, o que o ministro diz, quer dizer, o que significa isso? É um puxão de orelha para o prefeito, para o governador, para o Corinthians? Quer dizer, ele está preocupado e aparece lá um sinal vermelho, que na opinião do ministro, as obras em São Paulo, inclusive, Denilson, colocando em risco São Paulo para abrir a Copa do Mundo. Mas veja bem, eu já participei de uma Olimpíada que é até mais que Copa do Mundo, né? O Denilson já participou de Copa do Mundo. Eu acho que tudo que estão falando sobre Copa do Mundo aqui no Brasil é um engodo. Ninguém viveu isso. O Tirone sabe muito melhor que eu que estádio vai ter. Estádio vai ter. Isso é óbvio. Na hora do vamos ver, na hora que acabar as licitações, você vai ter o estádio. O problema da cidade de São Paulo é que ela não tem condições de receber uma Copa do Mundo. Ou o governo do estado,
ou a prefeitura da cidade de São Paulo, e eu não vejo ninguém cobrar isso. Por quê? Você pode descer no aeroporto de Cumbica numa Copa do Mundo? Se eu sou um alemão, eu volto. Pô. Você não tem papel no banheiro. Você fica 5 horas na fila de alfândega. A Copa do Mundo não é só ter o campo, não. Você precisa ter estrutura. Como é que você pode ter uma marginal, você vai chegar para uma Copa do Mundo, você vai descer às 6 horas no aeroporto de Cumbica e vai chegar no seu hotel, na Zona Sul, no centro, 5 horas depois. Aí o Rodoanel Norte não pode sair, porque tem uma árvore lá que pertenceu a não sei quem. Aí o Rodoanel Leste pode não sei por quê, porque tem uma pedra. Então isso é tudo engodo, Beto. Eu acho que não tem que se pegar em estádio. O estádio é o de menos aqui. Se você quiser, o estádio do Palmeiras está vendo o sacrifício, Tirone, o que é construir aqui. Não é às vezes só falta de dinheiro, não. Só eu sei o que eu passei para fazer o centramento do Corinthians. A burocracia é muito grande. E o governo não interfere. Quando não é o CET, é a Secretaria de Habitação. Quando não é a Secretaria de Habitação, é a CETESB. Quando não é a CETESB, é a Eletropaulo. Quando não é a Eletropaulo, é a Sabesp. Amigo, você não vai ter Copa do Mundo, você vai ter jogo aqui. Só que se o governo não se mexer, você vai passar vergonha. Vergonha. A minha maior preocupação, na verdade, a gente estava até comentando antes de iniciar o programa, Beto, é o pós. Né? A gente tem uma infraestrutura que está sendo construída, estádios, hotelaria, meio de transporte, tudo isso que o doutor falou, que é super importante. Eu vivi duas experiências de Copa do Mundo, que foi em 98 na França, 2002 Coreia e Japão, em excelentes condições. Não vivi e não vi Copa do Mundo na Espanha, mas sei que depois, ou seja, o pós-Copa do Mundo, veio os problemas financeiros do país em geral. Então eu acho que a gente tem que tirar isso como exemplo. Também não estou com o doutor, não tenho dúvida que a Copa vai ser realizada e com sucesso. Mas a minha maior preocupação é a administração de tudo que vai ser construído, o que vem sendo construído agora. Isso é o que me preocupa. Porque eu não quero amanhã ver um país em decadência, financeiramente falando. Eu acho o seguinte, o que o Denilson falou é uma preocupação de todos nós, mas acho que o Brasil vem crescendo. Nesses próximos 20 anos, o Brasil vai crescer, não vai parar de crescer. Nós temos vários eventos aí, o próprio pré-sal, a Copa do Mundo, Copa das Confederações, a Olimpíada. Eu acho que o Brasil tem que ter a responsabilidade nesse momento, foi o que o Grava falou, da gente preparar. O Brasil não está preparado para o turismo. Nós temos que preparar o Brasil para o turismo. E a Copa do Mundo vai ser uma porta para a gente preparar o Brasil para o turismo. Desde os aeroportos, né? A toda a logística que vai precisar ter para você poder receber e as pessoas que vierem ao Brasil saírem daqui bem impressionadas. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma boa Copa do Mundo, mas precisa ter atitude, precisa ter determinação e trabalho. Segurança pública, que é importantíssimo. Porque, veja bem, Copa do Mundo, que nem o Tirone falou muito bem, turismo. Pensa que vai ter brasileiro, vai ter muito pouco. É a mesma coisa nos outros países. É mínimo. Eu acho que o que tá em pauta aí é principalmente a falta de infraestrutura, quer dizer, aeroportos, rodovias, ferrovias, é o que se comenta muito e atento às suas palavras, Grava. Eu acho que o Brasil precisa preparar a camareira do hotel, precisa preparar o porteiro do hotel, precisa preparar o taxista, precisa preparar as pessoas que fazem serviços básicos, que eles possam, ao mínimo, ter a oportunidade de falar inglês. Ou seja, vamos preparar essas pessoas para falar um inglês técnico. Vamos preparar essas pessoas para receber bem os turistas. Eu concordo com você. E acho até, ouvindo o ministro, que a gente vai sim criar um plano, e já está se criando, na minha opinião, até porque, Grava, a gente teve eleições e os novos governadores, eles assumiram em janeiro.
Então eu acredito que com a composição das prefeituras e dos governos estaduais, a gente possa, nós estamos aí há 4 meses praticamente com os novos governadores. E eu sei, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que estão mais acelerados. Eu acho que a gente tem sim uma chance muito boa de ter uma infraestrutura. E eu seguindo Não dá carona, tempo, Beto. eu acho que dá tempo. Beto, A gente dá viu uma tempo. Copa, nós acompanhamos, tivemos na África do Sul, e a gente viu uma Copa na África do Sul absolutamente bem feita, bem organizada. O que me preocupa, e aí eu quero ouvir a opinião do Maurício, olhar o lado corporativo da coisa, e depois o doutor Dino, é o seguinte: a Copa das Confederações, ela afugentou quase 300 mil pessoas. Por quê? Porque a infraestrutura não estava pronta, então faltou segurança, não tinha táxi, houve muito estupro, houve roubo. Quer dizer, quem foi à Copa das Confederações acabou pulverizando uma informação negativa em relação à África do Sul. Então, essa é a minha grande preocupação. Agora, do ponto de vista corporativo, eu quero ouvir você, que é CEO da Unimed Paulistana. Como é que você encara isso do ponto de vista estrutural e o que pode o mundo corporativo contribuir também para que a gente possa ter uma infraestrutura melhor? São pontos colocados por todos aqui muito importantes. Realmente, eu acho também que ainda dá tempo, mas temos que estar atentos e olhar o lado positivo, como, por exemplo, a nomeação do Henrique Meirelles, sem qualquer apologia política, para controlar as verbas desse projeto, para controlar o cronograma desse projeto. É um profissional que tem condições, sim, que é um caso de gestão. Não é simplificando o problema. Estou dizendo que ainda há a oportunidade, aliás, a grande oportunidade do Brasil, atento ao fato das experiências anteriores de países que depois da Copa entraram em crise. É um cenário onde a gestão corporativa vai definir muita coisa. Tem que ter um cronograma, tem que ter seriedade, e os governadores realmente assumindo aí seus papéis há pouco tempo é um fato a considerar. E eu quero transportar para o Dr. Dino Altman, a gente tem um calendário do automobilismo, Denilson, que já é predefinido por temporada. E quem faz a liberação dos autódromos é a Federação Internacional, é a FIA, que liberou o autódromo de Interlagos, mesmo com aquela curva do café, causando uma polêmica. Doutor Dino, a gente vê essa movimentação no futebol. No caso do automobilismo, a gente não teria que ter um tipo de organização ou de uma plataforma melhor para organizar os campeonatos que acontecem aqui, além da Fórmula 1, mas a gente está em vias de ter aqui a Fórmula Indy, a Indy 300, que a Bandeirantes vai transmitir com exclusividade para o mundo todo, e o Band Esportes também. A gente não tem que ter também um planejamento nesse sentido para que a gente possa construir um esporte na plenitude, o automobilismo, o basquetebol, o voleibol, o futebol, a infraestrutura crescer junta. É extremamente importante. Eu acho que, ao meu ver, a Confederação Brasileira de Automobilismo está dando um passo nesse sentido. Quer dizer, existe uma nova presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo. Esse novo presidente, o Dr. Cleiton Pinteiro, tem feito um esforço para reorganizar a Confederação Brasileira de Automobilismo em toda a sua plenitude. Então, hoje existe uma comissão médica dentro da Confederação Brasileira de Automobilismo, uma comissão de segurança, vão analisar novamente os autódromos, vão analisar a estrutura médica dentro do automobilismo, as parcerias como o Hospital São Luís, que é parceiro no automobilismo aqui em São Paulo, com a Fórmula 1 e também com a Stock Car, está estendendo essa sua parceria agora para o Rio de Janeiro, através da Redditor. Então, é toda uma movimentação que está existindo para trazer uma melhoria para o esporte. E eu tenho certeza que é uma missão difícil, mas que os autódromos, a gente fala muito da curva do café aqui em São Paulo, nós temos os autódromos que existem no Brasil, têm condições muito piores do que a de São Paulo. Tá? Quer dizer, então, precisa ser revista a curva do café? Precisa ser revista. Se você me permitir, semana passada o Popó Bueno esteve aqui e ele dizia, Denilson, que em Curitiba há uma determinada reta e depois você sai da reta como se fosse a junção.